Você já ouviu falar de Göbekli Tepe? É um local antigo na Turquia que literalmente fez os historiadores reescreverem os livros de história. Há mais de 11 mil anos, um grupo de humanos pré-históricos criou uma obra-prima enigmática que é ainda mais antiga que Stonehenge. Antes da sua descoberta, os arqueólogos acreditavam que as pessoas não conheciam o ferro e não eram boas em fazer cerâmica. Eles tinham certeza de que a vida sedentária só surgiu com a necessidade da agricultura, mas Göbekli Tepe mudou essa crença. O local revelou ter sido o templo que abriu o caminho para uma vida sedentária e não a agricultura. Até essa descoberta, os pesquisadores acreditavam que a agricultura era o catalisador da vida sedentária. Conheça o professor Schmidt, o cara cujas descobertas mudaram essa teoria. Ele conseguiu provar que as comunidades de caçadores-coletores lançaram as bases desse modo de vida. Na década de 1960, outros arqueólogos visitaram a área, mas erraram totalmente o alvo. Enquanto pesquisavam na região, se depararam com uma colina com placas de calcário espalhadas e concluíram que se tratava apenas de um antigo cemitério da época medieval. Mal sabiam eles que haviam muito mais a ser descoberto. Em 1994, Schmidt embarcou em sua própria pesquisa de sítios pré-históricos na área. Surpresa! Ele percebeu imediatamente que havia descoberto algo realmente extraordinário. Diferentemente dos platôs planos e estéreis das proximidades, Göbekli Tepe tinha um topo suavemente arredondado, erguendo-se 15 metros acima da paisagem circundante. Curiosamente, a tradução do nome desse lugar é Monte com Umbigo. Schmidt tinha certeza de que somente humanos poderiam ter feito algo assim. Aqueles pedaços de calcário quebrados que foram confundidos com lápides acabaram se mostrando muito mais interessantes. Foi como tropeçar em um tesouro escondido. As peças adquiriram um significado totalmente novo, e Schmidt e sua equipe estavam prestes a mergulhar nos segredos que aguardavam sob a superfície. Para sua surpresa, eles não encontraram vestígios de um assentamento, nenhuma lareira para cozinhar, nenhuma casa e nenhuma daquelas adoráveis figuras de barro comumente encontradas em locais próximos de idade semelhante. No entanto, eles descobriram que aqueles povos antigos usavam ferramentas como martelos de pedra. Então, Schmidt e sua equipe uniram esforços e tentaram adivinhar a idade das estruturas de pedra de Göbekli Tepe. Sua estimativa foi apoiada por uma datação limitada por carbono feita diretamente no local. As vibrações antigas desse lugar estavam finalmente começando a fazer sentido. Era como um quebra-cabeça que aos poucos ia se encaixando. Você pode pensar que naquela época as pessoas não tinham ferramentas especiais para criar algo tão legal quanto o Göbekli Tepe. Não é verdade. Na verdade, esses povos pré-históricos usavam ferramentas de pedra em vez de cinzéis de metal sofisticados. Eles também eram hábeis em lascar calcário mais macio e criar pilares no próprio local. Em seguida, carregavam os pilares por uma curta distância até o cume e os colocavam na vertical. Quando os anéis de pedra estavam completos, os cobriam com camadas de terra. Com o tempo, acrescentavam novos anéis e pronto, você tem uma colina legal para impressionar as pessoas no futuro. Durante o primeiro ano de escavação, a equipe analisou 15 mil peças de ossos de animais selvagens. Esses povos não tinham animais de estimação nem cultivavam seus próprios alimentos. Eles caçavam animais selvagens para suas refeições, mas as coisas estavam prestes a mudar porque o local tinha tudo o que eles precisavam para começar a cultivar. Os cientistas dizem que eles tinham ovelhas e grãos selvagens que poderiam ser domesticados. E adivinhe só, a apenas 10 quilômetros de distância, geneticistas encontraram evidências das mais antigas linhagens de trigo domesticadas do mundo em uma aldeia pré-histórica. Essas descobertas surpreendentes mudaram completamente a forma como vemos a civilização. No passado, os especialistas acreditavam que as pessoas precisavam aprender a cultivar e a se estabelecer em um local antes de construir templos e desenvolver sociedades complexas. Mas veja só, a pesquisa de Schmidt vira essa ideia de cabeça para baixo, afirmando que o incrível esforço empregado na construção dessas estruturas surpreendentes, na verdade, preparou o terreno para o desenvolvimento de sociedades avançadas. Isso significa que as mudanças sociais e culturais ocorreram antes da agricultura.
Schmidt tem uma hipótese fascinante sobre Göbekli Tepe. Ele acha que poderia ter sido um local de sepultamento especial onde as pessoas deixavam seus entes queridos. E aqui está a reviravolta. O local de sepultamento era adornado com estátuas e símbolos sofisticados que representavam divindades do reino espiritual. A ideia de que Göbekli Tepe poderia ter servido como um local sagrado acrescenta outra camada de complexidade à história toda. Embora o verdadeiro propósito do local possa permanecer indefinido, as percepções de Schmidt nos convidam a considerar a profunda interação entre a vida e a vida após a morte e a profunda reverência que as antigas sociedades de caçadores-coletores podem ter tido por seus ancestrais falecidos. Agora vamos falar sobre as estrelas do show, as hipnotizantes colunas em forma de T que dominam Göbekli Tepe. Essas estruturas misteriosas variam de 3 a 6 metros de altura e provavelmente representam figuras humanas estilizadas. Mas uma figura se destaca das demais: o relevo tridimensional de um leão. Essa representação realmente desperta a nossa imaginação, porque ele sugere a possibilidade de que os leões tenham vagado pela Anatólia durante o período neolítico. Essas pedras estão dispostas em círculos e colocadas em covas retangulares. Cada círculo tem uma configuração semelhante, 2 grandes pilares em forma de T no centro, cercados por pilares um pouco menores voltados para dentro. Isso sim é um arranjo elegante. Esses pilares imponentes atingem a impressionante altura de 16 pés e pesam entre 7 e 10 toneladas. Alguns pilares são simples e singelos, enquanto outros são como obras de arte com entalhes intrincados. Raposas, escorpiões e abutres ganham vida, rastejando e se contorcendo nas laterais dos pilares. Mas não são apenas animais retratados nessas pedras. Alguns pilares têm formas abstratas representando seres humanos e até mesmo pequenas esculturas de itens de vestuário. Algum deles tem até cintos. Mas tem um pilar que se destaca dos demais como uma estrela do rock. Esse pilar de pedra super antigo sugere que um cometa se chocou com a Terra. Isso aconteceu durante um período gélido que durou cerca de 1000 anos. Estudos anteriores que examinaram núcleos de gelo da Groenlândia sugeriram essa teoria do cometa, mas agora as esculturas em Göbekli Tepe provam que ela está certa. Os entalhes nos pilares são como uma história em quadrinhos histórica. Eles mostram até mesmo uma figura humana sem cabeça. Os pesquisadores inseriram as imagens em um computador e descobriram suas conexões com constelações, indicando que esse templo pode ter sido um antigo observatório. É como se nossos ancestrais estivessem tentando documentar esse evento cataclísmico da sua própria maneira. Os arqueólogos têm escavado e pesquisado Göbekli Tepe desde meados dos anos 90, descascando camadas da história e nos proporcionando uma compreensão mais profunda da intrincada relação entre vários elementos. Eles não têm planos de interromper todo o processo por mais 150 anos. Quem sabe o que mais encontrarão? Veja bem, Göbekli Tepe foi rotulado apenas como um local de rituais, sem sinais de atividades domésticas. Fomos levados a acreditar que a ausência de água significava que o local não poderia abrigar comunidades semi-sedentárias. Mas os cientistas acreditam que é hora de mudar as coisas e ver Göbekli Tepe com novos olhos. É hora de questionar o que acreditávamos antes e usar novas evidências e diferentes formas de pensar. Por exemplo, pode ter havido um grupo de pessoas vivendo na área, que não ficava no mesmo lugar o tempo todo. Uma espécie de nomadismo, mas eles ainda tinham sua própria civilização, vivendo na área de forma semi-sedentária. Göbekli Tepe não é apenas o lar de um único templo, mas de uma impressionante coleção de mais de 20 estruturas antigas. À medida que os arqueólogos se aventuram nas profundezas dessa maravilha, estão desvendando seu design único, com 2 pontos focais proeminentes no centro de cada estabelecimento, complementados por estruturas menores e paredes divisórias. O que é ainda mais surpreendente é que nessa área há mais de 200 obeliscos, que são monumentos estreitos e afilados.